Salve Maria, geração Macários. Hoje iremos continuar a série de vídeos sobre a liturgia, dessa vez com uma história breve sobre o rito romano. Inicialmente, temos que falar da liturgia da sinagoga, a liturgia do templo. Sabemos que no início do cristianismo, a maior parte das pessoas que participavam eram judeus. E é óbvio que eles não iriam abandonar todas as suas raízes judaicas, as suas tradições, todos os seus ensinamentos. Assim a gente vê, por exemplo, Jesus realizando leituras no templo. E isso se mantém hoje em dia, no que a gente chama hoje de liturgia da palavra. Esta liturgia propriamente judaica irá ser acrescentada às novidades ensinadas por Cristo, no que chamamos hoje de liturgia eucarística. Um exemplo dessa liturgia primitiva é o texto de Justiniano Mártir. Ele viveu no século II e escreveu para o imperador romano, descrevendo o rito cristão daquela época, que já era uma preocupação para o império. A gente pega o texto dele e lê o seguinte: no chamado dia do sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Na medida em que o tempo permite, terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Até aqui, ele estava se referindo que os cristãos se encontram no domingo e fazem a liturgia da palavra, assim como se tem antes. Agora vem as novidades ensinadas por Cristo na Santa Ceia. Depois, levantamos-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Como já dissemos acima, ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão e vinho e água, já desde o começo, já se colocava água. Então, o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor preces e ações de graças, e o povo aclama. Amém. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Porém, é com o Edito de Milão, no século IV, que alguns costumes imperiais começam a adentrar a liturgia romana. Por exemplo, é nesse período que surge por exemplo, o rito de entrada, também como uma consequência desses costumes imperiais. Também é introduzido o latim na liturgia. Antes disso era utilizado o grego koiné, como regra de toda liturgia cristã. Porém, isso se alterou justamente para que um grande número de conversões romanas pudessem compreender melhor o que estava sendo falado nas missas. O momento de reforma da liturgia é com São Gregório Magno. Ele realiza uma série de mudanças nela, justamente para resolver alguns problemas que ocorriam naquele momento. Uma dessas mudanças é retirar da responsabilidade dos diáconos os salmos responsoriais, passando eles para a escola de canto. Outra mudança é a retirada da epiclésia, que é a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, né? Ele também é responsável por trazer o canto do Kyrie eleison para a liturgia. Para entender os próximos desenvolvimentos do rito romano, a gente precisa entender um pouquinho sobre o rito ambrosiano e o rito galicano. Esse rito surgiu quando o bispo Alcêncio adentrou a diocese de Milão. Por quê? Esse bispo, o bispo Alcêncio, ele é um bispo oriental, um bispo bizantino. Ele nasceu na Capadócia, ali na região da Turquia, hoje em dia. Sendo assim, ele trouxe os costumes orientais aqui para o Ocidente e acabou criando esse rito. Esse rito leva o nome de Ambrosiano justamente porque quem sucedeu o bispo Alcêncio foi o Santo Ambrósio. E dessa forma, ele se tornou famoso, né? Acabou sendo associado ao nome dele. E como Milão era uma diocese muito preponderante na época, esse rito acabou se espalhando por todo o Ocidente. E quando chegou na Gália, teve a sua variante mais famosa, o rito galicano. Mas por que é necessário citar o rito galicano? A Galícia, que fica na região da França, foi onde foi surgir o Sacro Império Romano Germânico. Um império muito poderoso e muito aliado com o Papa. E percebeu que naquela região necessitava de uma uniformização litúrgica, ou seja, que as pessoas celebrassem o rito da mesma maneira em todos os lugares. E dessa forma o imperador germânico, o imperador do Sacro Império, pediu ao Papa ordinários da liturgia para que os padres pudessem saber como rezar a missa de uma maneira mais uniforme, de uma maneira mais correta.
Dessa forma foram enviados para a região originários do rito romano, o rito que vigorava em Roma, não do rito ambrosiano, o rito que era o mais normal naquela região. Dessa forma, os ritos foram acabando sendo influenciados um pelo outro. O rito ambrosiano e o galicano foram extintos naquela região. Só que, com a dominação do rito romano, alguns costumes desse rito antigo foram integrados à liturgia, alterando, por exemplo, fortemente o ofertório e reforçando ainda mais o uso de homilias na missa, coisa que não era tão comum no rito romano antigamente. Essa liturgia fusionada, a qual eu falei anteriormente, foi a liturgia que vigorou por todo o medievo. Porém, no século XVI surgiu a necessidade de uniformização da liturgia em todo o orbe da Igreja Latina, ou seja, em todo o Ocidente. Dessa forma, no Concílio Tridentino, no Concílio de Trento, São Pio V faz o missal romano, uniformizando toda a liturgia, excluindo todas as liturgias que tinham menos de 200 anos de existência. Séculos depois, já no século XX, sentiu-se a necessidade também de alterar e atualizar a liturgia. Acontece que a liturgia já vinha trazendo uma série de alterações. Pio XII, por exemplo, com a Mediator Deis, realiza uma série de alterações na liturgia, entre outros pontificados também que realizaram uma série de alterações. Já não era aquela liturgia do Concílio de Trento. Dessa forma, os pais conciliares do Concílio Vaticano II resolveram fazer uma nova alteração, uma nova reforma. E assim nasceu a nossa liturgia atual. Eles prezaram principalmente pela participação dos fiéis, retornar o uso do vernáculo. Como eu disse, isso já havia sido feito anteriormente, a substituição do grego pelo latim. Em outras ocasiões da igreja isso também já ocorreu. E também em reforçar justamente a participação dos fiéis que havia sido suprimida durante a história da igreja. Dessa forma, percebemos que a missa, a liturgia, é algo que é vivo e evolui constantemente. Mas o mais importante que tudo isso, que devemos sempre relembrar, é que a missa é o memorial do mistério pascal, aquilo que Jesus nos ensinou na Santa Ceia e no Calvário. Assim como o Papa Francisco diz, e a missa é como ir ao Calvário. Então, isso é a missa de sempre, é o Calvário de Cristo, a morte e a ressurreição de Nosso Senhor. O importante é que a missa sempre reforce isso, independente das formas como isso acontece. Muito obrigado por tudo.